Então vamos entender, né? Deus escolhe um homem, Abraão, e aí essa nação aí se multiplica, Abraão, Isaac, Jacó, tem filhos, netos, eles vão parar depois no Egito, e no Egito eles são cativos, são libertados por Moisés. Deus levanta Moisés como um profeta, primeiro profeta ali para o seu povo. A gente está falando isso hoje à tarde, né? Uhum. Primeiro profeta para o seu povo, Moisés. Depois a gente tem Josué e assim continua, mas o povo de Deus se estabelece na Terra Prometida, e a partir daí vem um período que é governado por juízes, mas o povo quer um rei, e aí Deus concede um rei, começa o período da monarquia. Mesmo durante o período dos juízes já tinha profetas, né? Débora, por exemplo, é uma profetisa e juíza Sim, ao mesmo tempo, bem né? lembrado. Então os profetas sempre, desde que Israel se tornou povo de Deus, né, se tornou através do ministério de um profeta, que foi Moisés, né? Sim, e Samuel também, né? Também foi um dos juízes antes do início da monarquia, né? Exatamente. E era profeta, sacerdote, e também estava trazendo a palavra Ele do era Senhor. tudo, né? Juiz, profeta, sacerdote, um tipo de Cristo, né? Exatamente. Bom, nós temos aí o período monárquico, né? Então a gente tem Davi, primeiro Saul, Davi, depois Salomão. O reino se divide, e o reino se divide em duas partes, norte Depois e da sul. morte de Salomão, né? Exatamente. Salomão morre e começam os problemas, né? De quem vai assumir esse reino. E aí o país se divide, sendo que 10 tribos do norte formam um bloco, e 2 tribos no sul formam outro bloco. Tanto que a gente fala, né, sobre os judeus no Novo Testamento, né? Não fala mais Israel, Israelitas, né? os israelitas. Por que não fala mais israelita e sim judeus? Porque o bloco do sul, que é constituído por Judá e Benjamim, é o povo que acaba sendo em maioria, que sobra de um período que vai chegar logo depois dessa divisão, porque eles se afastam, e aí Deus manda os profetas para avisar: vocês se afastaram completamente da minha vontade, do meu plano para a nação, e eu vou mandar juízo. E aí começa esse período dos profetas, os primeiros profetas anunciando: Deus vai julgar essa causa, esse afastamento não vai ter um preço. E é interessante dizer, porque a gente sempre tem a ideia de que o ministério profético é só preditivo. E, na realidade, não é. Eles são os caras que fazem o diagnóstico espiritual da nação por Deus, né? Claro, com uma capacitação dada por Deus, e denunciam esses pecados que Deus está identificando para eles, e depois é que vem a previsão. Né? A previsão do que vai acontecer, tanto de mal quanto de bem também, porque também tem as previsões de bênção, né? Exato. A primeira intenção seria corretiva, né? Então, vamos corrigir a situação. E aí vem justamente o pronunciamento. Se não houver correção, ou se houver correção, qual vai ser a consequência? Então, a função não é só prever, né? E muita gente pensa nessa questão de profecia como algo, como você disse, né? Só preditivo, né? Vamos adivinhar as coisas. Não é isso, gente, né? Deus não é o Deus que quer que a gente vive buscando o conhecimento do que vai acontecer. Ao contrário, Deus fala muito sobre fé, crer, descanso. Até o livro do Apocalipse, que é o livro de profecia do Novo Testamento, ele começa com um diagnóstico de 7 igrejas. Exatamente, falar para elas. Exatamente, que eram igrejas do tempo do apóstolo João, que podem até refletir igrejas em todas as eras da história cristã, mas elas eram igrejas de verdade, que existiam com pastores e pessoas congregando, e começa com um diagnóstico, e é Cristo falando para eles. Embora elas estavam sendo perseguidas e sofrendo, era necessário fazer correções. Exatamente. Então você veja que todo esse movimento de prever coisas tem um propósito. Não é só para a gente entender o que vai acontecer na sequência. Não é nada disso. Deus quer muito que a gente descanse nele. E a mensagem também tem esse cunho. Veja, a própria Apocalipse, na língua portuguesa, a gente traz esse título, né?
e ele acabou ganhando um outro significado. Parece que é o livro do terror, quando você fala, isso aqui é um apocalipse, quer dizer, está tudo acabando. E o livro de hoje tem um pouco a ver com o Tem Apocalipse, um né? pouco. E ao contrário, é o apocalipsis quer dizer revelação, né? Então Deus está revelando as coisas. Esse é vamos dizer assim, a função profética. Revelar para o povo de Deus o que está no coração de Deus para que o povo caminhe na sua presença. Então vamos começar, vamos falar de Joel. Vamos. Só assim, como a gente sempre faz, né? Nós sempre damos um pouco de contexto histórico antes de começar. Só lembrando para vocês, até agora nós vimos Amós, Jonas e Oséias. Esses 3 profetas estavam profetizando no Reino do Norte, em Israel. Agora nós vamos ter uma mudança. Por quê? Porque a gente viu eu ia dizer aula, né? O hábito de falar. Coisa de professor. Coisa de professor. Mas a gente viu no podcast passado que em 722 a.C., o Reino do Norte foi completamente destruído pela Assíria. Então, a partir desse momento aqui, nós mudamos o eixo da profecia do norte para o sul. Agora nós estamos com um profeta que é interessante. É muito interessante pelo conteúdo e muito complicado de a gente saber que momento histórico está acontecendo. Por isso, dar o contexto histórico dele é complicado, porque ao contrário dos outros que falavam, eu sou o profeta, e até tinham menções, que nem Jonas, era mencionado lá em 2 Reis. Então, era mencionado antes, falava, eu profetizei no ano dos reis tal. Joel começa com, o Senhor deu essa mensagem a Joel, filho de Petuel. Só isso. E aí a gente fica sem saber. Né? Então, só para vocês entenderem bem essa problemática, o que está acontecendo é o seguinte, nós temos 3 momentos fundamentais para serem entendidos aqui sobre o movimento profético. Então, vêm os profetas antes de haver um julgamento de Deus e o exílio, o povo vai ser tirado da terra. Para ir para a Babilônia, é importante que a gente saiba disso. Então, esse momento ali antes de 586, porque 586 é quando Nabucodonosor invade a Babilônia. Exatamente. Então, esses são... Invade a Babilônia? Não. Não, a Babilônia que invade Israel. Invade Judá, né? Seria, na verdade, o sul. Então, o Reino do Norte, a Assíria já tinha destruído, ainda no primeiro período profético. Então, ainda há oportunidade para o Reino do Sul, aquele bloco do sul que nós falamos. O segundo momento é porque o povo, infelizmente, ele não obedece e vem a consequência sobre o bloco do sul com menos rigor. Então, a Babilônia não destrói todo o povo, mas leva como escravo. Né? E aí, depois de um tempo, a Babilônia ela perde seu poder e é conquistada pela Pérsia, né? Isso. Só que então aí nós já temos um movimento profético anterior a isso. Um movimento profético que está acontecendo durante esse período de exílio, né? Tanto babilônico quanto, como você falou agora, o persa. Nós temos Jeremias, o final da profecia de Jeremias já é nesse período, Daniel e Ezequiel. Isso. São os que nós temos nesse período que a gente chama de exílico. Isso. E por último, quando o povo realmente é liberado e volta para a terra. Pelos persas, né? Porque os persas são diferentes dos assírios, dos babilônios. Mais tranquilo. Em vez de exilar, eles têm a política de deixar o povo voltar para a terra, construir. Quiser ficar por ali, fica. Reconstruir templo, reconstruir cidade, não tinha problema nenhum. E fantástico foi o contato que eles tiveram com os persas, porque também aprenderam coisas importantes que vão surgir lá no Novo Testamento. Exatamente. Né? Aliás, até o aramaico, né? Sim. Até o aramaico, que parte de Daniel, parte de Esther, até são escritos em aramaico no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, né? Ou seja, do hebraico vai para o aramaico. Gente, isso é tão legal, né? Você vê que Deus agora passou a dar ferramentas, abençoar, e o povo volta para a sua terra, mas ainda não se reconstitui todas as coisas, principalmente a religião, ou seja, a fé judaica,
ela ainda estava fraca, enfraquecida quando voltaram para a Terra. Não tinha templo, e aí vem um período... nós esquecemos de dizer, né, que Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Exato, e o templo, exatamente lembrado. E aí, quando eles retornam, a falta do templo vem um período pós-exílio, né? Então, ali Deus está mandando recado. Ageu fala bastante sobre isso, sobre a importância de reconstrução e não deixar de lado, principalmente a reconstrução do templo. A reconstrução, né, do templo, porque é a referência da presença de Deus entre o povo. Porque eles tinham que reconstruir o templo, depois Neemias vai para reconstruir os muros. Então, no final, gente, nós temos, que a gente chama de pós-exílico, então nós temos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Daí onde que, né? Agora. E Joel? Pode ser. Como pode ser que ele seja pré-exílico? Sim. Então, como ele não fala nome de rei, então a gente não sabe se é do norte ou se é do sul. Como ele não fala a respeito de onde ele morava, a gente não sabe se é no norte ou no sul. Mas o livro dá algumas pistas. Dá algumas pistas. E assim, ele já começa de cara falando sobre justamente o momento de... fugiu a palavra aqui. Praga? Juízo é a palavra. Então, aqui começa o livro falando de juízo. Tá? Tá. Você ia falar o quê antes? Não, então, é só que a gente falou de pista e não compartilhou com o povo as pistas. Está parecendo aquele jogo detetive quando você não dá as pistas, aí você quer que o povo adivinhe, né? Não. Vamos lá. Então, as pistas são: ele menciona o templo, ele menciona sacrifícios e ele menciona sacerdote. Onde é que tinha tudo isso? No Reino do Sul. Exatamente, Jerusalém. Isso, então aí a gente tem, por isso que pode ser as 2 possibilidades. Ele pode ser pré-exílico, no sentido de antes de Nabucodonosor destruir o templo e tudo mais, como ele pode ser pós-exílico, aí no sentido de eles voltaram lá da Babilônia e da Pérsia e já tinham reconstruído o templo e refeito os sacrifícios e tudo mais, enfim. Sim. Por isso que não dá para a gente saber. A gente sabe o seguinte, muito provavelmente ele era do Reino do Sul. Sim. Né, por causa das coisas que ele menciona. Ele agora o tempo... tão perto, né?